Que a paz de Cristo esteja com todos vocês. Mais uma vez, aqui estamos para compartilhar a palavra de Deus aos seus corações. É um prazer para mim poder ser usado por Deus dentro do meu ministério, dentro da minha vocação, dentro do meu chamado, para que de alguma forma as palavras e a reflexão que Deus coloca aqui dentro possa servir para você aí onde você está. Hoje eu gostaria de fazer uso de apenas um verso da Bíblia e fazer uma pequena reflexão sobre este verso. O texto que eu vou ler está na primeira carta do apóstolo João, no seu capítulo 3 e no seu versículo 2. Está escrito: Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. Somente este verso. Dentro da pequena reflexão que Deus colocou no meu coração hoje pela manhã, assim quando eu acordei, é de que João, ele fala sobre o que fomos, o que somos e o que seremos, dentro de um verso. E ele começa dizendo, como é peculiar e típico de João, amados. João é conhecido como o apóstolo do amor. Foi o apóstolo que teve mais intimidade com o Senhor Jesus. A Bíblia fala que ele reclinava sua cabeça sobre o seio de Jesus. Diz os estudiosos que de todos os 12 apóstolos de Jesus, João era o mais novo, tanto que foi o último a morrer. Morreu em aproximadamente 100 depois de Cristo. E durante toda a sua vida, ele, depois de conhecer Jesus, ele era conhecido por suas palavras ternas e amorosas. O Evangelho de João é o evangelho mais traduzido do mundo, porque é um evangelho onde ele retrata mais sobre o amor de Jesus. É nele que está inserido o texto áureo da Bíblia, em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Por quê? Amor. Então João é conhecido pelo amor. Ele amava Jesus. Ele era amado por Jesus. E esse amor entrou na vida dele e foi o seu cartão de visita por toda a sua vida. Ele diz isso em uma das suas cartas, que os cristãos devem ser conhecidos pelo amor. É o amor que nos distingue. É o amor que nos diferencia. É o amor que faz com que nós sejamos vistos em uma cidade corrompida e perversa. E João, imbuído deste amor, começa dizendo, amados. Não podia ser diferente. Ele nos trata cordialmente, ele nos trata fraternalmente, ele nos trata amorosamente. E João então continua, agora somos filhos de Deus. Bom, eu disse que João fala do que fomos, do que somos e do que seremos. Mas aonde é que ele fala do que fomos? Bom, não está explícito no texto, mas a gente chega a essa conclusão. Porque João diz, agora somos filhos de Deus. Isso quer dizer que antes não éramos. Antes de conhecermos Jesus, não tínhamos a paternidade de Deus. Não éramos reconhecidos como filhos, ainda que adotivos, mas filhos com os mesmos direitos do filho legítimo. Por isso que a Bíblia nos chama de co-herdeiros com Cristo. Porque aquilo que Cristo herda, nós também herdaremos. Mas não éramos assim. O que éramos então? Quando eu era criança, eu escutava os pastores
dentro da Assembleia de Deus dizerem que aqueles que não conheciam a Deus, não conheciam o Evangelho, não conheciam Jesus, não eram filhos de Deus. Eram criaturas de Deus, criados por Deus, mas não filhos de Deus. Isso se perdeu com o passar do tempo. Hoje caiu dentro daquilo que virou moda dizer do politicamente incorreto chamar alguém de criatura e não de filho. E isso eu estou dizendo não da sociedade lá fora, eu estou dizendo de dentro da igreja. Eu nunca mais ouvi ninguém falar de púlpito que um ouvinte da palavra de Deus é uma criatura e ele não é filho, mas a Bíblia afirma isso. Existem textos que dizem isso claramente, de que aqueles que não conhecem a Deus não fazem parte da família de Deus e por isso não são filhos. E se não são filhos, só podem ser criaturas. Então éramos criaturas de Deus, separadas do seu amor pelo pecado. Pecado original cometido pelo nosso pai Adão e pela nossa mãe Eva, que foi nos passado através da sua natureza, e nós herdamos uma natureza pecaminosa, que ela nos tende, ela nos inclina sempre para o lado mal, sempre para o lado das trevas, em vez de para o lado da luz. Nós nascemos com essa herança maldita, e é somente através da aceitação do sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário, do reconhecimento de nossos pecados e da nossa impossibilidade de nos salvar, é que nós obtemos a salvação em Cristo Jesus. E através da salvação, a herança, a oportunidade, a bênção de fazermos parte da família de Deus e de sermos chamados filhos de Deus. Aqueles que servem a Jesus, aqueles que carregam Jesus no seu coração, aqueles que aceitam carregar a sua cruz e segui-lo, estes podem ser chamados, e somente estes, de filhos de Deus. E é por isso que João diz, agora somos filhos de Deus. Hoje somos filhos. Hoje somos filhos porque aceitamos esse Jesus maravilhoso. Hoje somos filhos porque agora nós temos um Pai que está no céu. Hoje somos filhos porque a Bíblia nos chama assim. Hoje estamos em lugares celestiais porque a nossa posição em Cristo Jesus nos garante isso. Hoje somos filhos. E como filhos temos direitos e temos também deveres. Os nossos deveres são de amar a Deus, são de segui-lo, são de obedecê-lo, são de crer nele, apesar das circunstâncias, e de fazer aquilo que a Bíblia nos manda que façamos. Não éramos assim, éramos filhos das trevas, é assim que a Bíblia nos chama, ou nos chamava. Agora não, agora somos filhos da luz. Somos filhos de Deus e co-herdeiros com Cristo, o nosso irmão mais velho. E agora o que seremos? João, ele é bem claro em dizer, ainda não é manifesto o que havemos de ser. Sabemos muito pouco sobre a vida futura. Sabemos muito pouco de como nós seremos na eternidade. Temos apenas alguns vislumbres de como será a vida na eternidade. Jesus disse que seremos como anjos no seu evangelho, onde ele diz que anjos não se casam nem se dão em casamento. Jesus disse que o ambiente no céu será um ambiente perfeito. João vê a cidade santa, vê um pouco desse vislumbre do futuro, e ele é muito... falta vocabulário para João para descrever tudo aquilo que ele viu, e uma das palavras que mais se repetem no livro de Apocalipse é
semelhante. É algo que ele viu lá no céu e ele acha algo semelhante na terra para poder descrever. Não que seja igual, mas é apenas semelhante. Os nossos corpos, sim, nós teremos corpos na eternidade, serão mais ou menos como o corpo de Jesus ressurreto. A Bíblia diz que depois de Jesus ter ressuscitado, estavam todos no cenáculo reunidos de portas fechadas e trancadas. E de repente, Jesus apareceu no meio deles, sem abrir a porta, sem bater para entrar, sem tocar a campainha. Simplesmente atravessou a parede. O seu corpo conseguiu atravessar a matéria e se colocar no meio deles. Então não é um corpo, é um espírito, você diria. Não! Jesus, nesta mesma ocasião, tocai. Ele disse aos seus discípulos, tocai. Vê se eu não tenho corpo, vê se eu não tenho carne. Pega na minha mão, pega no meu lado. Jesus, para provar que tinha corpo, comeu na presença deles. Então, os nossos corpos, na eternidade, serão diferentes. Não serão presos à matéria. Não vai ser uma parede que vai nos impedir de passar. Não, nem mesmo a lei da gravidade vai nos impedir, porque a Bíblia diz que Jesus foi elevado ao céu, até que a nuvem o encobriu. Então nós seremos muito diferentes do que somos hoje. Não haverá rugas, não haverá doenças, não haverá cansaço, não haverá depressão, não haverá enfado, não haverá tristeza, não haverá lágrimas. Muita coisa que nós passamos aqui não existirá na vida eterna. Mas ainda assim é muito pouco para que nós possamos saber o que nós seremos na eternidade. E João não quer discorrer sobre esses mistérios. Ele só diz que nós sabemos que quando ele se manifestar, ele está falando de Jesus, quando Jesus voltar em glória, quando Jesus voltar para buscar o seu povo, por ocasião do arrebatamento, e aqueles que estão mortos ressuscitarão e se levantarão de suas sepulturas, estejam onde estiverem, e ganharão novos corpos. E nós que estivermos vivos, como diz Paulo, seremos arrebatados numa fração de segundo, num abrir e fechar de olhos, que é 1 segundo dividido por 8, a velocidade do piscado. E nós subiremos juntamente com os ressuscitados e nos encontraremos com Jesus Cristo nas nuvens. E de lá nós partiremos para aquilo que é chamado na Bíblia de tribunal de Cristo, bodas do Cordeiro, para passarmos a eternidade inteira com Jesus, já com esses novos corpos. Neste momento, nós seremos semelhantes a Ele. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Grande parte, não toda, mas uma parte dessa imagem e semelhança foi perdida por ocasião do pecado. Ainda nos resta um pouco da imagem e semelhança de Deus. Quando nós aceitamos Jesus Cristo, nós ganhamos a adoção de filhos. E mais dessa imagem e semelhança é restituída em nós. Mas isso será restituído plenamente, apenas na eternidade, onde nós seremos semelhantes a Ele. Bendito seja o nome do Senhor. Incorruptíveis, incontaminados, para nunca mais pecar. E o mais importante de tudo, sabe por que tudo isso acontecerá conosco? Sabe por que tudo isso sobrevirá a nós? Sabe por que essa bênção indizível nos será dada? Onde não haverá mais mal, não haverá mais diabo que nos tente, não haverá mais nada que nos perturbe,
nós viveremos a eternidade com gozo, com alegria, com felicidade. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe por que tudo isso acontecerá conosco? Porque nós o veremos. Nós veremos Jesus face a face. E a visão que nós teremos de Cristo vai mudar completamente o nosso ser. Vai nos mudar de dentro para fora. Vai nos mudar 100%, integralmente. Porque quando nós o virmos, nós ficaremos semelhantes a Ele. E sendo semelhantes a Ele, não mais pecaremos, não mais cederemos ao pecado, não mais choraremos, mas estaremos para sempre com o Senhor. E João termina dizendo, aquele que tem essa esperança, aquele que tem nele a esperança, purifique-se a si mesmo, porque ele é puro. A nossa esperança tem que estar em Deus. O que fomos? Criaturas de Deus, sem qualquer esperança, caminhando para o abismo, para morrer e passar a eternidade na morte eterna. O que somos? Somos filhos de Deus, resgatados pelo sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. É isso que somos hoje, filhos e filhas de Deus. Glorificado seja o nome do Senhor. E o que seremos? Seremos semelhantes a Ele. Por quê? Porque nós vamos vê-lo. Aquilo que só coube ao nosso pai Adão e à nossa mãe Eva, vai caber a cada um de nós. Vamos vê-lo assim como Ele é. E a visão que teremos dele nos transformará completamente. Que esta palavra, esta pequena reflexão possa servir para você como uma mensagem edificadora, como uma mensagem de esperança, de otimismo para os dias em que você está vivendo. Olhe para trás e veja, como eu sempre digo, por onde eu vou pregar por aí, veja do buraco que Jesus te tirou. De onde foi que Ele te tirou? E olhe para agora, olhe para você agora, veja onde você está hoje, sendo chamado de filho ou filha de Deus. Veja onde Ele te colocou. Ele te colocou num lugar alto, Ele te colocou num lugar sólido, num lugar seguro. Glorificado seja o nome do Senhor. E olhe também para o futuro. E veja o que você será nele. Se você permanecer firme, se você continuar com a sua fé intacta, se você continuar caminhando, Ele te prometeu que você vai vê-lo assim como Ele é, e a visão que você terá dele vai transformar todo o seu ser. E você estará aquilo que é de mais importante que acontecerá na eternidade, na presença dele, pelos séculos dos séculos. Deus abençoe a sua vida. Pense nisso, reflita sobre isso. Tome posse disso e seja abençoado. Em nome de Jesus. Amém.